Você sabe o que é pecado de estimação? Você sabe como vencer? Se para essas duas perguntas você disse não, então fique até o final desse vídeo, porque nesse vídeo eu vou responder essas duas perguntas. Então vamos para o vídeo. Oi pessoal, me chamo Elisandra e nesse canal eu falo sobre Jesus. Então todas as quarta-feiras tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre Jesus. Então vamos começar com a primeira pergunta. O que é pecado de estimação? Eu quero que você pense agora em um bicho de estimação. Você ama ele, você cuida dele e você até mesmo não consegue ficar longe dele. É a mesma coisa com o pecado de estimação. Não conseguimos ficar longe dele. E o pecado de estimação é algo que te afasta de Deus. Então você, na verdade, todo pecado te afasta de Deus, né? Então você pode ter certeza que não te afastou de Deus tão rápido assim. Foi coisas do seu cotidiano que te afastou de Deus. Mas agora eu vou falar como vencer. Já que eu falei o que é o pecado de estimação, eu vou falar como vencer o pecado de estimação. E a primeira dica é ataque na raiz. Mas como assim atacar na raiz? Quero dar o exemplo de uma árvore frutífera. Existe a raiz da árvore e os frutos da árvore. Os frutos da árvore são os pecados. E a raiz da árvore é o pecado. E você quer que a árvore pare para sempre mesmo, te dar fruto, você não tem que arrancar os frutos, mas obviamente você tem que cortar a raiz. Isso é muito claro. Então você não tem que atacar os pecados, mas você tem que atacar o pecado. Entendeu? Mas como atacar? Amando a Deus. E tendo um encontro real com Deus, tendo um encontro real com o Evangelho. E entenda que isso é um processo. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é sobre confissão. Quando nós confessamos os nossos pecados, ou para Deus, ou para algum irmão ou irmã que tenha maturidade suficiente, é como se trouxéssemos esse pecado para a luz. E aí é que tá. É como se o pecado dele se alimentasse das trevas. Porém, quando ele está na luz, nós tiramos o nutriente dele. Então ele começa a morrer. Entenda que o adubo do pecado é o orgulho. E a terceira dica é renova a sua mente. Aceitamos Jesus, nós somos novas criaturas. Nós devemos deixar para trás aquilo que não agrada a Jesus. Então é um processo de renúncia. E como assim renovar nossa mente? Nós precisamos de conteúdos novos. Vou utilizar aqui o exemplo de uma caneca. Quando uma caneca ela tá cheia de água suja, quanto mais água limpa eu coloco, mais água limpa vai ter e menos água suja vai ter, porque a caneca ela tá cheia de água limpa, porque a caneca tá cheia de água suja, e aí quanto mais água limpa eu colocar, ela vai começar a transbordar. Eu posso até mesmo dizer que uma vida com Jesus é quase a mesma coisa, sobre renovar a mente. Quanto mais quanto mais água limpa eu colocar na minha mente, menos água suja terá. Então eu quero te proporcionar um desafio. E todas as vezes que você pensar em pecado de estimação, caso você não saiba, peça para Deus revelar. Todas as vezes que você pensar de pecar é seu pecado de estimação, faça algo que agrade a Deus. Ao invés de pecar, mude seu pensamento. Vai ler a Bíblia, vai orar. Entre um vídeo ou um canal que te edifique. Recomendo Elisandra Eduarda, viu? Ela faz a recomendação dela, né? Mas enfim, não faça aquilo que não agrade a Deus. E a quarta dica é se arrependa. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, não nessa dica, porque eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, explicando sobre isso, e esse vídeo vai estar aqui na descrição e aqui nos cards. Nós precisamos nos arrepender sempre, todas as vezes que nós pecamos, e entender que Deus ele está disposto a nos perdoar. Não é à toa que a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Então Deus ele vai sempre nos perdoar quando nós nos arrependemos de todo o coração. Então confesse esses pecados para Deus, peça perdão, porque um dos problemas do pecado de estimação é que a gente começa a ter vergonha de confessar ele para Deus. Não, confesse ele para Deus, porque Deus vai te ajudar
a atacar a raiz do pecado. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha mais alguma dica que pode ajudar alguma pessoa que está no pecado de estimação a vencer esse pecado de estimação, deixa aqui embaixo. E também, se você tiver algo a falar sobre o vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários. Nunca se esqueça, Jesus ama você.